Olá, me chamo Cassiana Nunes, sou orientanda da professora doutora Daniela Pamplona, curso Direito no campus Curitiba. E meu projeto de iniciação científica se dá com o tema Contribuições da América Latina na adoção de um tratado internacional em empresas e direitos humanos. Inicialmente, é importante falar sobre o papel das empresas hoje na violação de direitos humanos. Nós temos empresas particulares, privadas, entes privados, que hoje têm poderio econômico maior do que muitos estados, com PIBs, com poderio econômico maior que PIBs de muitos estados. E pensando nisso, pensando sobre as violações de direitos humanos que ocorrem devido à atuação desses entes privados, que muitas vezes exploram populações vulneráveis, exploram países que têm lacunas legais, que em 2011 John Ruggie criou os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Esses princípios estabelecem diretrizes para as práticas empresariais responsáveis. E foi pensando nisso que nós criamos 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o de proteger, ou seja, os estados precisam prevenir, investigar, punir e reparar os danos causados através de políticas adequadas, legislações, regulações e submissões à justiça. O segundo pilar é o de respeitar. Empresas precisam se comprometer a respeitar os direitos humanos. E o pilar 3, que é o de reparar, ou seja, a necessidade de mecanismos de reparação acessíveis para as vítimas. É nesse sentido que a gente fala agora sobre as vulnerabilidades da América Latina. A região enfrenta desafios significativos devido à atuação desses entes privados em contextos de fraca proteção legal. E é por essa razão que existe a necessidade de um tratado internacional que seja vinculativo para que seja possível assegurar os direitos humanos. Ou seja, o presente projeto vai analisar a criação de um tratado internacional que defina normas e diretrizes para a interação entre os direitos humanos e as empresas, pensando num contexto da América Latina. O objetivo, então, é explorar as relações entre as empresas e os direitos humanos na formulação de um tratado, e os objetivos específicos são, primeiro, identificar a origem do tratado, ou seja, analisar as fases e motivações iniciais para o desenvolvimento desse tratado, estabelecer o papel dos países da região, ou seja, examinar as contribuições e posições dos países latino-americanos na discussão sobre o tratado, e descobrir as contribuições ativas que estão sendo feitas, ou seja, investigar como os países da América Latina estão participando na elaboração do tratado, incluindo as propostas e emendas. O método utilizado foi uma abordagem qualitativa, ou seja, uma revisão bibliográfica para fundamentar a pesquisa, onde foi primeiro estudado os princípios orientadores e depois o contexto histórico do tratado. Após isso, houve um foco específico no contexto latino-americano e as adaptações às especificidades da região. Por fim, foi feita uma coleta de dados, uma pesquisa de documentos do Conselho de Direitos Humanos da ONU e uma análise das manifestações e das representações dos estados latino-americanos nesse tratado. Assim, chegamos à conclusão de que a análise de documentos disponíveis evidencia um envolvimento contínuo e significativo de muitos países da América Latina na elaboração desse tratado. Então, a gente tem inúmeros documentos, foi analisado de 2019 até 2023, todos os documentos dos países latino-americanos que tratavam sobre o Tratado de Direitos Humanos e Empresas na ONU. E quais foram essas contribuições ao longo das sessões? Como não foi possível, por questão de tempo, analisar o ano de 2024, ainda há muito a avançar nessa pesquisa.